Você já conheceu até aqui instrumentos de renda fixa emitidos pelo Tesouro Nacional, bancos, securitizadoras e até mesmo produtor rural. Agora você vai conhecer dois instrumentos de renda fixa emitidos por sociedade anônima não financeira. A primeira serão as debêntures, que é um mercado muito legal de estudar e também de praticar. Tenho certeza que você vai gostar. Como eu disse, são instrumentos de renda fixa. Então você já sabe que são dívida, possuem prazo e também rentabilidade. Mas vamos com calma que eu vou mostrar todas as características desse mercado. Debêntures são emitidas por sociedades anônimas não financeiras, como eu falei no começo da aula. Quem são? Pensa na Petrobras, Via Varejo, Vale, Eco Rodovias, Magazine Luiza. O que não for banco, corretoras, distribuidoras, instituições financeiras. São sociedades anônimas não financeiras. Empresas de capital aberto e também capital fechado podem emitir debêntures para captar recursos do mercado. Então, eu estou querendo dizer que a Petrobras, a Vale, a Eco Rodovias pode emitir uma debênture para captar recursos do mercado? Sim. E como eu sempre falo, a padaria do seu Zezinho, capital fechado, pode também? Sim, ela também pode emitir debêntures para captar recursos no mercado. A principal diferença é que somente companhias abertas com registro na CVM podem efetuar emissões públicas de debêntures. Então, quando você acessa o seu home broker, que eu sei que a essa altura você já domina completamente o home broker de alguma corretora, você tem as opções das debêntures na plataforma. Essas debêntures que você consegue acessar são de capital aberto, empresas de capital aberta que efetuaram emissões públicas, certo? Então, essa é a principal diferença. Com relação às características gerais das debêntures, possuem prazo somente nas incentivadas. Você vai ver mais adiante que nós temos três tipos de debêntures: simples, conversível em ações e também incentivadas. As incentivadas possuem uma regra muito específica para prazo. Agora, as outras duas, não. É a depender do emissor. Rentabilidade pode ser pré-fixada, pós-fixada e também admite pagamento de cupom, que você já viu em outros títulos. Você não vai receber o capital mais juros somente no vencimento da aplicação. Você terá fluxos periódicos de caixa. Então, por exemplo, você pode receber semestralmente pagamento de cupom. Então, pode ser pós-fixada a uma taxa DI, a inflação IPCA garantido ganho real? Sim. Pode ser pré-fixada, assim como uma LTN? Também, tá? Riscos. Mercado, liquidez e crédito. Como assim risco de mercado numa debênture? A oscilação da taxa de juros. Se eu falar para você que você tem uma debênture pré-fixada que te paga 3% ao ano, com vencimento em 2035, eu precifiquei isso para você. A cada ano você receberá 3% até 2035, porém só receberá no resgate, no vencimento, porque nós não estamos falando de um título com pagamento de cupom. Esse título tem muito risco de mercado, a depender da oscilação da taxa de juros. Quanto maior a taxa de juros de mercado, seu título tende a se desvalorizar. E o oposto é verdadeiro. Quanto menor a taxa de juros de mercado, seu título tende a se valorizar. Lembra isso, tá? Taxa de juros e preço unitário são inversamente proporcionais. Sempre. Risco de liquidez e risco de crédito. O risco de liquidez é você comprar uma debênture de alguma empresa que está emitindo, seja ela aberta ou fechada, e você não vai ficar até o vencimento. Você decide ir no mercado secundário para procurar um comprador para a sua nova debênture. Mas você não encontra. Porque se você comprar uma debênture, levar até o final e não receber da empresa, nós estamos falando do risco de crédito. Certo? Então tem que ficar claro isso para você. Existe sim o risco de liquidez, mas somente quando nós falamos de negociação no mercado secundário antes do vencimento. Se você levou a sua debênture até o vencimento e lá não foi pago pela empresa, porque nós estamos falando de um instrumento de renda fixa, que é uma dívida. Você emprestou dinheiro e vai resgatar no final, vencimento. Se isso não acontecer, é calote. E aí nós estamos falando de risco de crédito que há sim nessa operação. Garantias. Não conta com a garantia do FGC e nem tem o porquê, porque o FGC não é um órgão, é uma instituição privada formulada por bancos. Então ela serve para garantir contra o risco de crédito, calote, para títulos emitidos por bancos, instituições financeiras.
E aqui nós estamos falando justamente do oposto. Uma debênture é emitida por sociedade anônima não financeira. Então não faz sentido o FGC dar essa cobertura, dar essa garantia para o investidor. Mas as debêntures possuem garantias muito específicas que eu tenho uma aula após essa, bem individual, somente para tratar sobre essas garantias. Tributação terá IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, até o 29º dia, a partir do 30º não existe mais, e segue a tabela regressiva de imposto de renda, de 0 a 180, 181 a 360. Essa altura do campeonato você já sabe decora e salteada e deve estar colada na sua porta, imagino. Mas eu vou mostrar daqui a pouco também que para as debêntures incentivadas nós temos uma outra tributação de imposto de renda. Liquidez a depender do emissor. Então, uma empresa, quando emite uma debênture, ela fala resgate só no vencimento ou resgate a partir de 6 meses, resgate a partir de 2 anos. Fica a depender do emissor. Escritura de emissão é um documento onde o investidor pode ver todas as atribuições, características e regras das debêntures. E nós temos também a repactuação. O agente fiduciário, que é a instituição financeira, representa os debenturistas. Então pensa o seguinte, a padaria do seu Zezinho ou a Petrobras, pegando 2 exemplos bem diferentes, empresas de capital aberto e capital fechado, emitiram debêntures ao mercado e você comprou as duas para 2025. É o vencimento. Quando passa-se 2 anos, a empresa, tanto Petrobras quanto Padaria do seu Zezinho, fala, acho que eu não vou ter dinheiro para pagar em 2025. Vamos fazer o seguinte, nós vamos emitir um fato relevante, gerar uma repactuação e tentar alterar essa data para 2026. Para isso, nós vamos pagar um bônus para o investidor. Então, olha só, mexeu no prazo e na rentabilidade. É possível isso durante a operação? Nas debêntures, sim, por conta da repactuação. Mas as instituições financeiras, como agente fiduciário, vai representar os debenturistas e a empresa emissora garante a recompra imediata daqueles que não aceitarem as trocas de informações durante o período, certo? Nós temos também agora os tipos de debêntures. Como eu falei, são 3. Debênture simples, debênture conversível em ações e também as debêntures incentivadas. A primeira, como o próprio nome sugere, é simples. Aqui eu tenho um fluxozinho de caixa. Então você comprou a debênture aqui na data inicial e vai receber no vencimento. No vencimento, independente da data, o que você vai receber? Dinheiro. Sempre que nós falarmos de debênture simples, você aporta capital e no vencimento recebe o seu capital mais os juros da aplicação. Dinheiro, certo? Debênture conversível em ações, o próprio nome já diz também. Você vai aportar o seu capital, mas no vencimento, claro, vai te gerar juros, você vai ter um capital maior, mas você não vai resgatar em dinheiro. Você vai converter em ações da companhia. E também nós temos as debêntures incentivadas. Aqui é algo muito legal, principalmente para pessoas físicas. Olha só. Destinada a projetos de infraestrutura. Benefício fiscal para pessoa física, pessoa jurídica 15% de imposto de renda fixo e tem prazo. Então, quem pode emitir uma debênture incentivada? Somente aquelas empresas que atuam com projetos de infraestrutura. Então, por exemplo, Eco-Rodovias, CCR, que fazem rodovias, constroem rodovias para melhorar a infraestrutura do país. Então, ao invés de ela emitir uma debênture simples, uma debênture conversível em ações, ela emite uma debênture incentivada, porque ela consegue maior atração de capital, justamente por conta do benefício fiscal ao investidor. Como nós temos uma debênture que a empresa vai pegar o capital e colocar em projetos, financiar projetos de infraestrutura ajudando o país, a Receita Federal dá esse benefício fiscal. Investidor pessoa física que investir, que aportar nessas debêntures, será isento de imposto de renda. E pessoa jurídica 15% fixo. Só que tem um prazo. Lembra que eu falei que tinha uma regrinha para prazo bem específica? Nós temos um prazo mínimo e prazo mínimo para resgate. A empresa que quiser emitir uma debênture no mercado incentivada
Tem o prazo mínimo para a emissão, então o vencimento será no mínimo 48 meses, certo? E o resgate mínimo 24 meses. Aqui nós tratamos de liquidez. São esses dois prazos aqui que nós temos. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de debênture. Então, TIM emite 1,6 bilhões de reais em debêntures incentivadas vinculadas a metas de ESG. Então, aqui nós vamos tratar de alguns assuntos mais sociais, trazendo sustentabilidade, uma governança sustentável, que é algo que vem sendo muito falado aqui na nossa economia ultimamente. Então, a TIM emitiu recentemente essas debêntures e nós vamos ler um pouquinho para identificar o tipo de debênture. TIM emitiu 1,6 bilhão em debêntures incentivadas vinculadas a metas de estratégia de governança sustentável ESG. Segundo a operadora, em comunicado nesta terça-feira, dia 15, seria a maior operação dessa natureza já realizada por uma companhia aberta brasileira e a primeira feita por uma empresa de telecomunicações do país. O objetivo é de utilizar todos os recursos arrecadados para o investimento em infraestrutura fixa e móvel, incluindo o 5G. Então, normalmente, pensa-se, tá, a TIM, uma companhia telefônica, vai emitir debêntures simples ou conversíveis em ações para algum projeto dela. Mas ela emitiu uma debênture incentivada para captar recursos do mercado, porque ela não quer ir a um banco, por exemplo, e tomar juros. Ela prefere pegar dos investidores e pagar juros a eles, um prazo determinado, para seus projetos de infraestrutura fixa, móvel, incluindo 5G, conforme o projeto aprovado pelo Ministério das Comunicações em abril, em conformidade com a lei tal, certo. No total, a operadora poderia captar até 5,7 bilhões com as debêntures incentivadas, que têm alíquota de imposto de renda reduzida para a pessoa jurídica, 15%, e zerada para pessoas físicas. A operação é coordenada pelo Itaú BBA. Então aqui eu tenho uma debênture incentivada, nós temos acesso do quanto a empresa captará do mercado, 5,7 bilhões no máximo. Como é uma debênture incentivada, você sabe que ela vai trazer um projeto de infraestrutura, já sabe também que pessoa jurídica tem alíquota fixa, pessoa física tem alíquota zerada, e aqui nós temos o agente fiduciário da operação, que é o Itaú BBA. Todas as informações iniciais das debêntures estão nessa aula. Na próxima nós vamos falar um pouquinho mais sobre as garantias, certo? Até daqui a pouquinho.